Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa Casa Espírita. E como é de hábito, neste momento nós vamos fazer a nossa prece, para que nós possamos estar todos harmonizados, para que a leitura de hoje ela possa ser uma leitura bastante agradável e a presença dos bons espíritos com certeza estão aqui auxiliando a todos. Então vamos fechar levemente nossos olhos, elevando nosso pensamento ao Pai, pedindo a Ele que nos proteja e nos ampare. Mesmo perante as dificuldades, nunca estamos sós. Nós temos um anjo da guarda que acompanha cada um de nós desde o nosso momento de nascimento até o nosso momento de partida. Então ele está ali para nos inspirar e dar a confiança necessária. Não vamos desanimar. Todas as dores são passageiras, meus irmãos. Com certeza, ali na frente, nós seremos agraciados com as graças do Pai. Tenhamos fé e principalmente a coragem de enfrentar os pequenos percalços da nossa vida. E que assim seja. Então, uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos e que a paz esteja com todos nós. Hoje nós vamos conversar, então, um pouco sobre o tema Saber Ouvir, que está na obra Opinião Espírita. Ela é uma psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira. Essas são umas curiosidades. Os capítulos ímpares são ditados e foram psicografados por Valdo Vieira e os pares por Emmanuel e psicografados por Chico Xavier. Então nós vamos falar no capítulo par e é Emmanuel que vem nos esclarecer e nos consolar e falar sobre saber ouvir. E vamos lá ver o que ele nos conta sobre isso. Ele comenta sobre saber ouvir o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 1. Mas eu busquei a tradução do Novo Testamento do Haroldo para que fosse lipsis literis, para que a gente pudesse ter uma melhor compreensão do que é, porque tem traduções que fazem a diferença. Então diz lá: bem-aventurados os pobres em espírito. Esse em espírito muda toda a frase. Não é do espírito, não é no espírito, é em espírito. Porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 3, o Novo Testamento, tradução de Haroldo Dutra Dias. Fica uma indicação de obra. Então, bem-aventurados os pobres de espírito. Esse Novo Testamento ele é bom porque ele tem muita citação de rodapé. E aí, quando a gente tem alguma dúvida, a gente vai lá e procura ler e se esclarece. Então, na literalidade, o que quer dizer pobre? Mendicante, pedinte, pobre, oprimido. Expressa a situação de extrema penúria. Vocábulo derivado do verbo mendigar, ser ou tornar-se pobre. O que o Evangelho, o Novo Testamento diz? Isso está tudo lá, no Novo Testamento do Haroldo. Pobre, expressão idiomática semítica rica em significados. Ela é rica em significados. Uma expressão idiomática semítica é uma frase ou conjunto de palavras originárias de línguas faladas pelos povos semitas, como o hebraico, aramaico e o árabe, cujo sentido figurado é diferente da tradução literal de seus termos. Olha que bonito isso. Então, quando a gente abre uma página do Evangelho, nós temos que abrir a nossa mente e compreender que nós temos um outro significado, que nós podemos ampliar aquela palavra e dar um sentido totalmente diferente ao texto e ao que Jesus quer nos dizer. Então, o que nós temos que fazer? Tirar o espírito da letra, ir além do que a gente está lendo. Então, olha só, humildade de espírito. Isso está lá no Reformador de junho de 59, na página 140.
Porque isso que o pobre de espírito, em espírito, é esse trabalho de humildade que nós temos que exercer e que cultivar. Então diz lá, ó, a humildade é um ingrediente indefinível e oculto. Ninguém vê, ninguém percebe. Ela é sutil, ela é silenciosa. Então, indefinente e oculto, sem o qual o pão da vida amarga a boca. O Consolador, questão 313. O que Emmanuel veio nos trazer também, referente a esse ensino? O ensinamento do Divino Mestre referia-se às almas simples e singelas. Humildade. Despidas do espírito de ambição e de egoísmo, que costumam triunfar nas lutas do mundo. Então, para que a gente saiba ouvir, nós temos que buscar a humildade para se colocar no lugar do outro, para entender o que o outro quer nos dizer, para o silêncio que o outro precisa. Vamos lá. E Emmanuel, ele é muito rico, e esse texto está na obra que se chama Dinheiro. É contraditório se a gente falar dinheiro e humildade, dentro de todo um contexto. E olha o que ele vem nos dizer. Existem criaturas altamente tituladas nas convenções do mundo, que trazem consigo uma fonte viva da humildade no coração, enquanto que há mendigos de rosto desfigurado que carregam no íntimo a névoa espessa do orgulho a empanar-lhes o entendimento. Então não é uma questão da gente ter ou não ter, é ser. É ser. Não é a posição que a gente ocupa, o que a gente tem que nos é dado por empréstimo, que vai nos definir. São o que nós cultivamos dentro do nosso espírito, do nosso coração. As sementes que a gente está geminando na nossa consciência, que é ali onde está toda a lei. E ele continua, ó. É necessário nos acautelarmos contra a interpretação exagerada, ó, do texto em suas expressões literais. Olha o que Emmanuel vem nos trazer. Tenham cuidado quando vocês vão ler o Evangelho na sua literalidade. Deem um passo a mais para penetrarmos o verdadeiro sentido da lição. A pobreza e a pequenez não existem na obra divina. Não existe. E isso a gente constata quando a gente lê André Luiz. Quem lê as psicografias de André Luiz, ditadas por André Luiz, psicografadas por Chico Xavier, vão saber que a espiritualidade é uma riqueza, é uma abundância. Então, que nós possamos ampliar, buscar mais conhecimento, uma interpretação melhor. André Luiz nos descreve das suas belezas em Nosso Lar. Olha que interessante, né? O Nosso Lar, a primeira obra, Nosso Lar. Está querendo dizer que a gente não é daqui, que a gente é do nosso lar, né? E quando a gente abre e lê a primeira vez essas páginas, essa obra, a gente se encanta com a riqueza de detalhes que ele nos traz e esclarece para nós o que tem lá. Então, vamos aproveitar todo esse esforço que a espiritualidade faz para que a gente cresça, desenvolva, que a gente engate a primeira e vá para um mundo ditoso, para um mundo regenerado. Então, constitui apenas essa questão de pobreza e poder e pequenez, só que posições criadas por nós mesmos. Nós que criamos isso. Na espiritualidade não tem isso. Então, quando Emmanuel fala que a gente tem que saber ouvir, ele coloca no texto que a gente precisa sim saber ouvir o outro. É importante. Mas como o texto mesmo diz, como Emmanuel nos diz,
a gente precisa ir mais além. E é esse o meu convite para essa noite para todos nós. Então, a partir de nós sabermos ouvir o outro, o meu convite é que a gente saiba ouvir a si mesmo. É um desafio, porque às vezes a gente não sussurra, a gente não fala, a gente berra. E a forma de berrar é o nosso adoecimento. O que é aquela dificuldade no meu corpo físico está querendo me mostrar? Ela está chamando minha atenção porque eu estou sussurrando, mas eu não estou escutando. E que a gente saiba ouvir a Deus. Que a gente faça exercício de ouvir a Deus. A gente ora, a gente pede, a gente agradece, a gente reclama, mas a gente tem pressa. Só que o tempo de Deus é diferente do nosso. E se a gente compreender da importância da gente silenciar e escutar, ouvir, vai fazer toda a diferença para nós. E o mais interessante ainda, que na busca então da construção da fala, eu fui buscar, eu sabia que já tinha diferença entre ouvir e escutar. Ok? Então, ouvir é o sentimento fisiológico, é captar sons através da audição. É físico, a gente tem ouvido, toda essa questão fisiológica a gente vai ouvir. Escutar. Então, é um ato intencional, envolve atenção, linguagem e interpretação. Você pode ouvir alguém falar e mesmo assim não escutar o que lhe foi dito. Já escutar exige que você ouça bem para compreender com clareza. Mas qual que foi o meu ponto de interrogação nesse texto quando eu comecei a ler? Emmanuel, ele não troca a palavra por escutar. Ele fala ouvir no texto todo. Mas olha o que ele fala aqui, ó. Tumulto e vozerio nos atritos humanos pedem um tipo de raro de beneficência, a caridade de saber ouvir. Caridade. A partir do momento que ele colocou a caridade da audição, mudou tudo. Ele não precisou diferenciar uma coisa da outra. Como ele mesmo nos disse, é uma coisa que a gente fez. Mas se nós colocarmos a caridade na intenção das coisas que nós vamos fazer, tudo vai ser diferente. Na fala, na audição, no manejar, no trabalho, aonde quer que a gente esteja usando os nossos sentidos. Então, lá na Lei de Justiça, Amor e Caridade, lá no Livro dos Espíritos, lá no capítulo 11, a questão 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia? Não é como a gente entende, é como Jesus entendia. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. E assim a gente faz esse exercício do ouvir melhor. Quando a gente entende essa caridade que Jesus nos convida a exercitar, a exercer nesse ouvir, no saber ouvir. Então, é uma arte ouvir. São muitos os que cambaleiam desorientados, à míngua de tolerância que os ouçam. Então, hoje, vamos pensar assim, o quanto a gente se dispõe a ouvir alguém que nos pede. Vamos começar lá de casa, não vamos nem longe. Quanta gente para escutar, para ouvir um filho, um esposo, uma mãe, um pai, um irmão. Os nossos minutos, eles estão sempre carregados de compromissos. E aí o tempo passa e a gente se pergunta assim, às vezes chega numa situação, às vezes,
mais urgente, e aí a gente pergunta, nossa, como é que eu não percebi isso? Mas é porque eu não parei, porque eu não olhei, porque eu não me escutei. Convém, no entanto, frisar que palavras não lhes escasseiam, faltam-lhes o silêncio do coração, amigo. Com bastante amor para ungir-lhes a alma no bálsamo da compreensão. E, por esse motivo, desfalecem a luta, a afeição do motor que se desajusta sem óleo. Então, nós temos muitas demandas de irmãos que solicitam a nossa atenção, mas como nós estamos retribuindo isso? Então, que a gente não permita que aconteça esse desfalecimento à luta, que eles não esmoreçam a luta pelo fato de nós não tirarmos um tempo para escutar, para ouvir o que eles têm a nos falar. Desdobras a mesa, ergues abrigo seguro, repartes a vestes, vazias a bolsa, atendendo os que necessitam. Essa é a caridade que a gente entende, né? A caridade de doar coisas que a gente não usa, não serve, atrapalha, quer fazer lugar. Isso é bem fácil de fazer, muito fácil. Sede também o donativo da atenção aos angustiados, para que se lhes descongestione o trânsito das ideias infelizes nas veredas da alma. Já pensou se a escutar, ter essa atenção de um amigo, de um familiar, que está tendo uma ideia totalmente de tristeza, de angústia, depressiva, e que com a nossa fala, com esse nosso escutar da caridade, ele possa ter um desfecho totalmente diferente? O quanto a gente pode fazer a diferença na vida de alguém com tão pouco? Não custa nada para ninguém. E todos nós. E acho que é por isso que Emmanuel não colocou a escuta, ele colocou o ouvir, porque todos nós temos ouvidos. Essa daqui foi para matar como que eu li. Para que lhes prestes, entanto, o amparo devido, não mostres o ar distante dos que não querem se incomodar e nem digas a frase clássica. A frase clássica que a gente fala, gente, pior aconteceu comigo. A gente adora. Adora. Quebrei o pé. Tu nem sabe que eu fraturei 3 vértebras. E ainda rompi o ligamento cruzado do meu joelho. Não é assim? A gente faz por mal. Não, a gente não faz por mal. Na verdade, o que a gente quer fazer? A gente quer mostrar que tem coisas bem desafiadoras. E a gente quer mostrar com a nossa fala que essa pessoa não está sozinha. Mas talvez ele não quer escutar, ele só quer falar. É nós que temos que exercer esse ouvido, esse ouvir com carinho, olha lá, com o qual muitas vezes, a pretexto de ajudar, apenas alardeamos egocentrismo. O eu, gente. Esse egocentrismo, ele deveria terminar quando que a gente sai da barriga da nossa mãe até a gente ir um pouquinho além. E isso é um exercício. É desafiador? Sim, é desafiador. Por quê? Porque, claro, é óbvio que quando tudo acontece ao nosso redor, que é tudo quentinho, fofinho, gostosinho, vem tudo, é ótimo. Mas a gente precisa crescer. Isso é um convite de Deus para nós. Crescimento. E crescer dói. Dói bastante.
à frente dos outros sem perceber que estamos a esmagá-los. Olha só, gente, como é bom a gente ter conhecimento e esclarecimento. A gente poder ler através da doutrina espírita esse conhecimento que faz a gente perceber o mundo à nossa volta de uma forma diferente e melhor. É possível que os teus problemas sejam realmente maiores. Entretanto, na Terra, ninguém possui medida conveniente para determinar a extensão dos sofrimentos alheios. Desce, pois, do alto nível das tuas dores, minorando aquelas que te pareçam mais simples. Eu não posso dizer que a minha dor é maior do que o outro. Eu não vivo o que o outro está vivendo. Então eu não posso medir. Então a gente exercitar, como Emmanuel vem esse convite desse ouvir, vai mudar tudo. E nós temos também, isso a nossa psicologia ela nos orienta, né? Que todos nós temos essas 5 feridas emocionais. Todos. Maior, menor, alguns já resolveram, algumas, outros não, mas nós já passamos por elas. Rejeição, abandono, humilhação, injustiça e traição. E isso aqui a gente experimenta na infância. Então, muitos de nós não conseguiram elaborar isso, essas feridas emocionais, e a gente vem carregando e trazendo elas pela nossa vida adulta, e muitos dos nossos comportamentos acontecem em função delas. Então, quando a gente vai ouvir alguém, que a gente lembre que esse irmão que está aqui conversando comigo, ele possa estar em algum desses 5 sentimentos, dessas 5 feridas. E que se eu tiver esse ouvido caridoso, eu vou conseguir ajudar muito mais. Deixe que teu próximo te relacione os próprios desgostos. Que a gente ouça. Isso é também difícil para nós, sem querer dar resposta. A gente devia escutar os outros com um gole de água na boca e não engolir. Esperar a pessoa falar o que ela tem para falar. Se tiveres pressa ou cansaço, não pronuncie as respostas tocadas de superioridade ou aspereza. Qual se morasses numa cátedra de heroísmo. Faze pausa, mesmo breve. Um gole d'água. Escuta, ouve, engole, fala. E gasta 1 minuto de gentileza. Vocês viram como que é bonita a construção de Emmanuel no texto, quando ele vai falar bem lá no início, bem-aventurados os pobres em espírito, e que ele fala da humildade, e que quando a gente contextualiza tudo, muda tudo. Todavia, sempre que possas, ouve calmamente, diminuindo a aflição que lavra o mundo. Não é um mundo físico, gente. Não é. É um mundo mental. O mundo físico, ele é só o que está dentro de nós. É só isso. O mundo material é a expressão do que está dentro de cada um de nós. A gente precisa ter isso muito forte em nós. É ali, na nossa casa mental. No instante em que te caiba configurar a palavra, dize a frase que esclareça sem ferir, ou que reanime sem enganar.
A gente, geralmente com as pessoas mais próximas, a gente às vezes diz assim, eu falei que não ia dar certo. Eu te disse. A gente julga. Não, vai dar tudo certo. Mas a gente sabe que não vai. Muitas vezes porque a gente já passou pela experiência. Às vezes a gente não tem a coragem de falar, mas se a gente usar da gentileza, da compaixão, de mostrar, muita gente pode auxiliar. Se as circunstâncias te impedem, né, te impulsionam as referências de ordem pessoal, então, quando que a gente fala aquela palavra que comigo também aconteceu, tá? As referências, seleciona aquelas que sirvam aos outros na condição de escora e esperança. Mostra um caminho. Tu já percorreu ele. Mostra, ensina. Fala com fulano de tal, liga pra cá, tem um lugar assim. Se tu for por esse lugar, tem alguém que possa te ajudar dessa melhor forma. Tu já fez o caminho, tu já viveu aquilo. Tu não precisa exemplificar tudo, mas tu pode mostrar a rota. É isso que Jesus faz com a gente. O que Jesus é para nós? Ele é guia. O Evangelho é guia. Escrito para nós nos lembrar, tá? É um mapa. O que Jesus fez já mostrou o caminho. A gente só tem que seguir o mapa. A gente que não se deu conta ainda. Espero que caia, que a gente saiba ler o mapa. Sobretudo em ouvindo, não. Vocês viram que ele nunca falou escutar? Até agora só foi ouvir? Então, minha gente, caridade no ouvido. Não interrompas quem fala com a vara do reproche, da censura. Ouve sem julgar. E aí, gente, olha a importância e por que eu falei do saber ouvir o outro, a nós e a Deus. Porque se a gente se coloca num pedestal, se Deus falar, a gente não vai escutar, porque a gente vai se colocar no lugar dele, porque a gente acha que resolve tudo, consegue tudo, sabe tudo, a gente não vai escutar. Se a gente não se escutar, porque a gente tem culpa, a gente não vai escutar mesmo, então a gente não vai resolver aquelas feridas emocionais que estão gritando pra gente desde criança e que a gente achou que resolveu do jeito que dava. Mas que a gente carrega até hoje. E às vezes aquela nossa doença autoimune, aquela dor no joelho que não passa, aquela dor de cabeça persistente, sei lá. Ela está querendo nos dizer alguma coisa porque a gente não escutou, não ouviu. Agenda cristã, olha lá o que Emmanuel nos traz, nas Conversações, capítulo 9. Seja leal, mas fuja a fraqueza descaridosa, a pretexto de ser realista. Não pretenda ser mais verdadeiro que Deus. Não pretendamos ser mais verdadeiros que Deus, porque com certeza Deus falaria com nós com muito amor e caridade. Somente de cuja autoridade amorosa recebemos as revelações e trabalho de cada dia. Cada um tem o seu trabalho de cada dia e é-nos revelado a cada dia. Geralmente, os que te procuram o entendimento para descarregar as agonias da alma conhecem de sobra o calibre da cruz que eles mesmos colocaram nos ombros. A gente sabe o que fez quando a gente quer nos escutar, por isso que a gente não ouve. Então, rogo-te apenas alguma pequenina parcela de energia que lhes assegure mais alguns passos caminho adiante. Quiçá seja esse nosso ouvir com caridade que esse irmão consiga ir adiante. Que a gente, se ouvindo, a gente faça a atitude de buscar um auxílio psicológico, um auxílio terapêutico, que a gente tenha coragem de pedir perdão e perdoar,
é uma terapia. Aprendamos a ouvir para auxiliar, sem a presunção de resolver. Se não nos pedirem, vamos só ouvir. Olha lá, Palavras de Vida Eterna, Ouvidos, capítulo 72, mais uma de Emmanuel. Ouvidos, toda a gente possui. Achamos, no entanto, ouvidos superficiais em toda parte, ouvidos que apenas registram sons. Se desejas, porém, sublimar as possibilidades de acústica da caridade, da própria alma, estuda e reflete, pondera e auxilia fraternalmente e terás contigo os ouvidos de ouvir. A que se reportava Jesus, criando em ti mesmo o entendimento para a assimilação da eterna sabedoria. Sim, porque a gente aprende muito quando a gente ouve os nossos irmãos. Que a gente tenha ouvidos de ouvir. O próprio Cristo, consolando e abençoando, esclarecendo e servindo, não prometeu a supressão imediata das provações de quantos o cercavam, mas sim apelava sincero: vinde a mim, que eu vos aliviarei. Jesus nos ouve na prece, no choro, no sorriso, na reclamação, na alegria, no sorriso. Que nós possamos fazer o silêncio para ouvir o que Ele tem para nos dizer. Muito obrigada. E vamos então fazer a nossa prece. E que a gente possa então, através do exercício de utilizar a ferramenta auditiva, ouvir. Ouvir o que o nosso anjo vem nos falar nessa noite, aqui neste momento que a gente se recolhe, que a gente silencia. Agradecendo a espiritualidade amiga que preparou este ambiente para receber a todos nós com muito carinho, com essas energias benfazejas que nos tocam, que harmonizam os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. E que nós possamos voltar aos nossos lares carregados desses fluidos e termos uma boa noite de sono, de um refazimento, e que nós possamos ser esse evangelho vivo que caminha como Jesus sempre caminhou, levando o seu exemplo, e que nós possamos ouvi-lo todos os dias. Muito obrigada e que assim seja. Assim seja.